Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre produtos notáveis. Nesta aula veremos a demonstração do cubo da soma de dois termos. Vamos ver. Cubo da soma de dois termos. Observe a figura. Olha só, de onde é que surge o cubo da soma de dois termos? O cubo da soma de dois termos surge a partir do cálculo do volume de uma figura desse tipo, tá? Quando nós calcularmos o volume desse cubo que você vê aí, formado por alguns blocos de cor branca, outros de cor amarela e dois cubos, um de cor verde e outro de cor azul, nós chegaremos ao cubo da soma de dois termos. E quais são esses dois termos? Esses dois termos estão indicados aqui na figura. São eles o x e o y. Tá? Através de x e y, nós chegaremos ao volume desse cubo que você está vendo aí. Para isso, eu vou pegar esse cubo, repetir aqui mais uma vez, como você está vendo. Vou separar cada parte dele. Vamos separar aí, ó, os blocos brancos. Tá? Uma vez que eu separar cada parte dessa, eu vou calcular o volume de cada uma separadamente, tá certo? Vamos pegar, começando aí pelo volume desse bloco verde aí, que é um cubo. Vamos observar quais são as dimensões dele aqui na figura. Veja que x indica as dimensões desse cubo verde. Observe que o comprimento aqui dessa aresta é indicada por x. Essa aresta aqui que você vê na frente, essa aresta aqui que você também vai ver de profundidade aqui na lateral, também vale x, e a altura também vai ser indicada por x. Então, as dimensões desse cubo verde aqui, todas elas são iguais a x. Para se calcular o volume de um cubo, de um bloco retangular, você vai multiplicar as três dimensões. Tá? Você vai multiplicar x elevado a 1 vezes x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Como é uma multiplicação onde todas as variáveis são iguais, você tem uma multiplicação de potência de mesma base. Neste caso, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. A base aí é o x. Você vai somar expoente x elevado a 1 vezes x elevado a 1 vezes x elevado a 1, somando todos os expoentes vai dar x elevado a 3. Portanto, vai ficar x ao cubo. Ok? Vamos ver agora o volume aqui, ó, desse cubinho azul que você está vendo. De acordo com a figura aqui, ó, as dimensões desse cubinho azul é indicada por y, tanto na altura, como na profundidade, como na largura. A largura dele é a mesma largura desse bloco amarelo aqui, tá certo? Observe que é a mesma largura, pois ele estava aqui atrás. Ó. Então, as dimensões desse cubinho aqui todas são indicadas por y. Quando você multiplicar y elevado a 1 vezes y elevado a 1 vezes y elevado a 1 para descobrir o volume, você obterá y elevado ao cubo, porque você vai somar seus expoentes. Tá certo? Agora, vamos ver aqui qual é o volume de cada bloco amarelo desse. Vamos trazer um bloco desse aqui para frente. Observe que o comprimento dele aqui é igual ao comprimento desse bloco verde aqui, ó, do cubo. Ou seja, essa aresta aqui tem o mesmo tamanho da aresta do cubo verde, como você está vendo aí. Então, neste caso, ele tem o mesmo tamanho aqui representado por x. Então, esse comprimento aqui desse bloco amarelo é x. A profundidade dele e a altura é indicada por y, que é a mesma altura e profundidade do cubinho azul. Então, aqui você vai ter y e vai ter y. Tá certo? Para calcular o volume dele, você também vai multiplicar as três dimensões. Perceba que aqui você tem duas dimensões iguais. Então, você aqui vai ter multiplicação de potência de mesma base. Quando você multiplicar y por y, vai dar y ao quadrado. Então, você vai ter x vezes y ao quadrado, ficando xy ao quadrado. Ok? Olha só, o volume que você obteve aqui para esse bloco amarelo é o mesmo para esses outros dois que você está vendo aqui. Então, você vai ter três volumes iguais a xy ao quadrado. Vamos calcular agora o volume de cada bloco branco. Vamos analisar aqui. Perceba que esse bloco que você vê aqui branco tem a mesma largura aqui do cubo. E essa largura é indicada por x. Então, você vai ter x aqui, tá? A profundidade dele aqui, ó, na lateral também é indicada por x. Então, aqui você também vai ter x. A altura dele é indicada pela altura desse cubinho azul aqui, que é indicada por y. Então, a altura dele é y. Para calcular o volume, você vai multiplicar essas três dimensões, x vezes y. Quando você multiplicar x por x, você vai ter multiplicação de potência de mesma base, logo você vai somar seus expoentes, ficando x ao quadrado. Então, você vai pegar x ao quadrado vezes y.
x ao quadrado vezes y são variáveis diferentes, você não vai poder somar seus expoentes. Portanto, você vai escrever em ordem alfabética x ao quadrado y. Perceba que o volume desse bloco branco aqui é o mesmo dos demais, tá certo? Vai ser o mesmo volume, então você vai ter 3 vezes x ao quadrado y. Agora, para calcular o volume desse cubo todo aqui, ó, desse cubão aqui, eu vou somar todos esses volumes e escrever por meio de uma única expressão. Então, vamos escrever o volume desse cubo aqui que você vê inicialmente, somando todas essas partes que nós estamos vendo aqui. Começando aqui por x ao cubo, tá? Mas, veja que agora você tem aí, ó, 3x ao quadrado y. Por que 3x ao quadrado y? Porque você tem 3 volumes de cor branca aqui, ó. 3 volumes iguais. Logo, você vai ter 3x ao quadrado y. Mais 3 vezes, tá? xy ao quadrado. Por que 3 vezes xy ao quadrado? Porque são 3 blocos amarelos com o mesmo volume, ok? Mais um único blocozinho, que é um cubinho aí, de cor azul. Então, mais y ao cubo, ok? Vamos seguir adiante. Se eu quiser calcular, tá, o volume desse cubo aqui sem separar, como eu separei, como é que eu iria calcular o volume desse cubo aqui? Primeiro, eu teria que escrever a indicação correta de suas arestas. Então, o tamanho de cada aresta desse cubo grande aí é indicado por x mais y, tá? Em todas as direções. Aqui, ó, na frente é x mais y, aqui na profundidade também é x mais y, e na altura também aqui é x mais y, ou seja, todas as arestas serão iguais a x mais y, ok? Então, vamos colocar aí x mais y para indicar todas as arestas desse cubo grande, formado por todos esses blocos juntos, ok? Então, quer dizer que a multiplicação dessas 3 dimensões que você vê aqui é igual a essa expressão que você tem aqui de 4 termos, esse polinômio aí de 4 termos, ok? Então, quando multiplicar x mais y vezes x mais y vezes x mais y, vai dar x mais y ao cubo. Por que x mais y ao cubo? Porque é que você tem a multiplicação de 3 fatores iguais. E na multiplicação de fatores iguais, você pode representar por meio de uma potência, onde o valor do expoente indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repetiu. O fator x mais y se repete 3 vezes, por isso ficou x mais y ao cubo. Por que está entre parênteses? Porque você tem um binômio indicando aqui as dimensões desse cubo, tá certo? Veja só, x mais y ao cubo é igual a esse polinômio que aqui está de 4 termos, é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo, ok? Então, você está vendo aqui, ó, o cubo da soma de 2 termos, como está escrito aqui no título. Nós estamos vendo aqui cubo da soma de 2 termos. O cubo da soma de 2 termos sempre vai ser igual a um polinômio de 4 termos. Esse mais 3 que você vê aqui, ó, multiplicando x ao quadrado vezes y, e de novo ele aparece aqui mais 3, multiplicando xy ao quadrado, sempre vai surgir no desenvolvimento do cubo da soma de 2 termos. Por quê? Porque esse mais 3 aqui representa a quantidade de blocos de cor branca que você tem, e esse outro mais 3 aqui representa a quantidade de blocos de cor amarela que você tem, tá certo? X ao quadrado vezes y representa o volume de cada um dos blocos brancos, e x vezes y ao quadrado representa o volume de cada um desses blocos amarelos, tá certo? Então, vamos continuar aqui com a explicação. No desenvolvimento da soma de 2 cubos, se estabelece uma regra. A partir desse resultado, vamos escrever uma regra que será utilizada para o cubo da soma de 2 termos. Veja só que aqui nós temos o x como sendo o primeiro termo de dentro do parênteses. Esse primeiro termo, que é x, aparece aqui elevado ao cubo, depois aparece elevado ao quadrado e depois aparece elevado a 1. Veja que tem x ao cubo, x ao quadrado e x elevado a 1. Do mesmo jeito, aparece o segundo termo, também obedecendo a mesma sequência, só que agora em ordem crescente em relação aos expoentes. X aparece, o primeiro termo aparece em ordem decrescente em relação aos expoentes, os expoente 3, expoente 2, depois expoente 1. Agora, o y vai aparecer elevado a 1, em ordem crescente, y elevado a 1, o segundo termo elevado a 1, o segundo termo elevado ao quadrado e o segundo termo elevado a 3. Tá?
y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3. Com base nessa observação que nós estamos fazendo, nós podemos escrever uma regra para a soma de dois cubos. O cubo da soma de dois termos, tá? Perdão, o cubo da soma de dois termos. Então, vamos estabelecer uma regra para isso, tá? Veja só, vamos repetir aqui. Veja que aparece o primeiro termo elevado ao cubo, mais 3, que passa a ser regra. Esse mais 3, ele aparece multiplicando o primeiro termo ao quadrado. Na sequência, multiplica o segundo termo elevado a 1. Mais 3 de novo, tá? Multiplicando o primeiro termo, que é x. Na sequência, multiplicando o segundo termo, agora elevado ao quadrado, que é y ao quadrado. Mas, observe que se encerra com o segundo termo ao cubo, mais o cubo do segundo termo. Com base nessa regra aqui, você pode desenvolver o cubo da soma de dois termos, qualquer exemplo do cubo da soma de dois termos. Vamos pegar um exemplo aí. Observe que eu tenho aqui o cubo da soma de 2 mais a. Tá? Se eu pudesse somar 2 com a, somaríamos primeiro e depois elevaria a 3, se 2 e a fossem dois termos semelhantes. Mas como 2 e a são termos não semelhantes, a única forma de resolver essa potência que você vê aí é por meio dessa regra que nós acabamos de obter. Tá certo? Então, vamos lá. O 2 é o primeiro termo e o a é o segundo termo. Onde aparecer aqui a palavra primeiro, que eu indiquei de cor amarela, eu vou substituir por 2. E aonde aparecer aqui, ó, a palavra segundo, que é indicado pela cor azul, eu vou substituir por a. Então, vamos lá. Começa com o primeiro termo, que é a, tá? O primeiro termo aqui, que é 2, entre parênteses, elevado ao cubo. Ok? Depois vem quem? Mais 3. Esse mais 3 vai multiplicar o primeiro termo, que você está vendo aqui, que é 2, entre parênteses, elevado a 2. Como você está vendo aqui, vezes o segundo na sequência. O segundo aqui é o a, então, vezes o a. Depois vem agora mais 3 novamente, multiplicando o primeiro termo, que está sendo indicado aqui por 2. Veja que ele não está elevado ao quadrado, fica fora do parênteses. Vezes, na sequência, como você está vendo aqui, vezes o segundo termo, entre parênteses, ao quadrado. O segundo termo aqui é o a, então, vamos pegar vezes a, entre parênteses, elevado a 2. E termina, como você pode ver aqui, com mais o cubo do segundo. Então, você vai pegar mais o segundo, que no caso aqui é o a, entre parênteses, elevado a 3. Agora, é só resolver as potências e, em seguida, efetuar as multiplicações. Vamos resolver a potência 2 ao cubo, 2 ao quadrado, a ao quadrado e a ao cubo. Então, vamos lá. 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2, viu, pessoal? Aqui você tem um produto de 3 fatores iguais a 2. Significa que o 2 será repetido em forma de multiplicação 3 vezes. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2 vai dar 8. Mais 3 vezes o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 2 vezes 2, que dá 4. Aí, repete vezes a, mais. Vou repetir 3 vezes 2, certo? Vezes, agora vou elevar a elevado a 2. A elevado a 2 continua a ao quadrado. Por quê? O expoente aqui do a é 1. Você tem potência de potência. Você repete o a, que é a base, pega o expoente dele, que é 1, por isso não aparece, e multiplica o expoente de fora. 1 vezes 2 dá 2, por isso fica a ao quadrado. Ok? Mas, vamos repetir também aqui, ó, a ao cubo, potência de potência. Repete o a, que é a base. O expoente dele, já que não apresenta, que é 1. Pega o expoente dele, que é 1, e multiplica o expoente de fora, que é 3. 1 vezes 3 vai dar 3, ficando a ao cubo. Então, todas as vezes que você for elevar uma variável a uma potência, você sempre terá a potência de potência. Então, repete essa variável, pega o expoente dela e multiplica o expoente que está fora. Ok? Igual, agora vamos efetuar essa multiplicação. Você tem a multiplicação de 3 vezes 4 vezes a, e depois aparece a multiplicação 3 vezes 2 vezes a ao quadrado. Então, vamos repetir aqui o 8, tá certo? Nós vamos ter agora aí mais 3 vezes 4 vezes a. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes a vai dar 12a. Mais 3 vezes 2, que vai dar 6. E 6 vezes a ao quadrado vai dar 6a ao quadrado. Mais a ao cubo. Ok?
Com isso, se encerra o desenvolvimento do cubo da soma desses dois termos, 2 mais A. Veja que se encerra depois que você resolve as potências e efetua a multiplicação. Por que se encerra? Porque eu não posso somá-los. Porque aqui você tem a soma de 4 termos não semelhantes. Por que eles são termos não semelhantes? Porque todas as partes literais são diferentes. Observe que, apesar de ter a mesma letra, que é o A, mas os expoentes são diferentes. A ao cubo, A ao quadrado e A elevado a 1. E tem aqui um termo independente que não possui parte literal, que é o 8. Então, veja aí que todas as partes literais são diferentes. Por isso, são 4 termos não semelhantes. Neste caso, eu não posso efetuar a soma entre eles. Para somar ou subtrair 2 ou mais termos, é necessário que eles tenham a mesma parte literal. Ok? Com isso, pessoal, eu encerro essa aula. Espero que vocês tenham compreendido de onde é que surge o cubo da soma de 2 termos por meio dessa demonstração. Tá certo? Eu terei outras aulas aí, onde eu irei resolver algumas atividades aplicando essa regra, tá bom? Peço aqui a Deus que abençoe a todos vocês, no nome de Jesus, e se for da vontade de Deus, nos encontraremos na próxima videoaula. Até mais, pessoal.